Hoje a gente vai falar de um tema desses assim espinhoso, difícil, polêmico. Como é que a gente lida com uma questão que é tão importante para a construção da subjetividade, que é o fenômeno religioso, né? Que é a religiosidade ou a ausência de religiosidade na construção das pessoas, e como é que a gente lida com isso na psicoterapia, no atendimento às pessoas, especificamente pensando na questão da sexualidade, que a gente sabe que tem aí, né, muita relação com os valores sociais, os valores religiosos, os aspectos psicossociais de uma forma geral. Então, hoje a gente vai falar com alguém que entende muito disso, que eu tenho a honra de ter no meu time TCS, que tem uma trajetória longa aí. Vou chamar aqui o Éder Belo, né, que vai falar para a gente sobre como que a gente pode lidar com as questões da religiosidade de uma forma que seja ética, que seja baseada em evidências, que de fato entregue para o nosso cliente, para a pessoa que nos procura, buscando atendimento, o melhor tratamento possível. Éder, bem-vindo. Tudo bem? Olá, muito obrigado. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite. Vamos entender um pouco, né? Porque a gente acabou de ter agora a resolução 07 de 23, que vai tratar exatamente da laicidade da psicologia, né? Como é que a gente constrói uma prática laica baseada em evidências, considerando o sujeito sendo quem ele é. Sobre esse processo da resolução, justamente porque o que se verificou, então, era uma certa mistura entre alguns valores religiosos e um processo de produção em psicoterapia. E com o objetivo de garantir a profissão, a ciência e a não mistura com alguns processos religiosos, é que o Conselho Federal de Psicologia produz tanto a Resolução 001 de 99 como a Resolução 07 ou 7 de 2023, que é uma resolução específica sobre a laicização da psicologia ou então o entendimento do que seria a laicidade na prática psicológica. Laico tem a ver com uma ideia de comum, uma ideia de separação entre o Estado e as crenças religiosas pessoais, a fé pessoal, os pertencimentos religiosos. A laicidade, ela não é a ausência da religião, ela é a garantia de que cada pessoa possa fazer uma escolha de fato pessoal. Quando a gente fala de laicização ou laicidade na prática psicológica, é justamente esse movimento que, inclusive, a Resolução 7 de 2023 quer garantir que as pessoas possam ser respeitadas na sua crença pessoal, na sua fé, e que elas tenham o direito de não sofrer nenhum tipo de preconceito ao passar por qualquer tipo de processo em psicoterapia. A gente poder entender aquele sujeito no seu processo, né, na sua identidade cultural de forma geral. E aí a psicologia ter ferramentas, né, para poder dar conta daquele indivíduo à luz, mesmo considerando que o terapeuta tem as suas próprias crenças. Muitas vezes as pessoas acabam comunicando para as pessoas que estão ali, né, como profissionais de psicologia, essas experiências que foram para elas muito importantes e muito interessantes. Só que quando elas balizam o processo da psicoterapia a partir da sua experiência pessoal, elas às vezes sem perceber, elas estão colocando um modelo ou oferecendo um modelo pessoal para um problema que talvez seja muito diferente daquele problema que elas passaram, ou daquela situação que elas passaram. Obrigada te interromper aqui. Você vê que isso que você está dizendo é o óbvio, né? Que o terapeuta, o profissional de saúde, não pode estar dizendo assim, olha, funcionou lá em casa, olha, eu tenho um negócio lá em casa que eu adoro, você pode usar na sua vida, mas que parece que para a religião isso às vezes não fica tão claro, né? Tanto a religião quanto a psicologia, elas trabalham com o mesmo espaço subjetivo ou com o mesmo locus subjetivo. Só que a religião, ela trabalha a partir de um preceito já dado. Ela trabalha a partir de um escopo, a partir de um dogma, a partir de uma ortodoxia, a partir de um certo conjunto de normas, de conselhos, de regras, né, a partir de certas tradições. Então, a comunicação dessas tradições, desses dogmas, tem a ver com o escopo da religião, porque a religião ela trabalha a partir de um lugar já dado. A psicoterapia, ou a psicologia, ou as práticas psi,
elas trabalham, né, acolhendo o sujeito na sua singularidade, então ela vai produzir um espaço específico, levando em consideração as demandas dos sujeitos, levando em consideração seu contexto social, seu contexto político, as suas preferências, os seus valores. A psicologia, como ciência e profissão, entende o outro na sua radical diferença e na sua radical singularidade. E aí, criar um modelo para oferecer como solução para em relação a um determinado problema, um determinado assunto, uma determinada queixa, é simplesmente encaixotar todas as subjetividades, ou toda a subjetividade, num único viés. É criar, né, uma versão de mundo onde só cabe um determinado modelo. E a gente está entendendo que existem pessoas de variadas crenças, de variados pertencimentos religiosos, que existe pessoas que, inclusive, têm entendimentos diferentes da própria religião. A gente encontra nos espaços da religião um movimento, né, de aconselhamento religioso. Só que aconselhamento religioso é uma coisa. A produção da ciência psicológica, a produção da profissão de psicologia é uma coisa completamente diferente. No fundo, na ausência de ferramentas é que entram as ferramentas pessoais, né? Então, na ausência de ferramentas técnicas na formação, entra o que eu tenho na minha bagagem. Questões socioculturais que às vezes são estruturais, né, do contexto em que eu me formei, por exemplo, enquanto indivíduo, muitas vezes são imperceptíveis ao próprio terapeuta que se insere naquela lógica, né? Então, se eu não estou atento e eu não tenho ferramenta, muito facilmente eu cruzo essa fronteira sem nem me dar conta. Ou às vezes aquilo é uma zona cinza em que eu não entendo o meu cliente, eu não consigo me conectar com ele, não consigo entender aquela queixa, porque para mim não faz sentido. Porque eu vejo aqui do lado da ciência da sexualidade, tem uma dificuldade. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com questões de masturbação. Muitas populações, pessoas religiosas, têm questões com a masturbação. Muitas religiões falam claramente contra a masturbação, e a masturbação é uma ferramenta da terapia sexual antiga, né? E uma grande ferramenta para terapeutas sexuais lá, que vem de uma lógica anterior à terapia cognitiva sexual. E aí, se eu só tenho essa ferramenta, ou eu tenho a psicoeducação, por exemplo, e aí eu não posso fazer psicoeducação com esse paciente porque é contra a religião dele, ou eu faço a psicoeducação e aquilo vai ter um conflito com os valores dele. Ou eu vou prescrever uma intervenção que para aquele paciente não é possível por conta dos valores dele. Aí o que a gente ouve aqui entre os profissionais da sexualidade é assim, é difícil trabalhar com paciente religioso. Né? E paciente religioso é mais difícil, paciente religioso é mais vulnerável a questões da sexualidade, um certo preconceito, de certa forma, uma certa generalização, por conta também da ausência de ferramenta, ou seja, existe uma cisão aí, o que é da ciência e o que é da religião, como se isso não pudesse se comunicar. Como que eu trabalho, então, se as minhas ferramentas não consideram um indivíduo religioso, não foram pensadas, se essa psicoeducação universal não considera o fenômeno religioso daquele indivíduo, se a minha prescrição de masturbação não considera o fenômeno religioso, se a minha ideia cisnormativa de o que deve ser um casal, da sexualidade feminina, da sexualidade masculina, não considera quem é aquele indivíduo. No processo da anamnese, é importante a gente perguntar sobre o pertencimento religioso dos sujeitos e como que ele lida com aquele pertencimento religioso. Porque muitas vezes alguém vai falar que tem um pertencimento religioso e que não necessariamente tem uma adesão àqueles valores de uma maneira tão profunda. Tem algumas pessoas que têm uma adesão mais profunda e a gente precisa entender, inclusive, essa singularidade. Muitas vezes as pessoas acabam procurando, né, profissionais de psicologia, né, que tenham o mesmo pertencimento religioso porque elas têm medo de sofrer um preconceito ou delas não conseguirem ser entendidas os seus valores religiosos por profissionais que não tenham o mesmo pertencimento religioso que elas. O que elas querem é que aquilo que elas têm como valor, como crença, como fé, seja respeitado, não sofra preconceito e que ela possa se sentir aceita, validada na sua singularidade, na sua fé, na sua crença. Se a gente acha que o
paciente religioso ele é difícil, é porque ainda estamos sustentando uma visão pessoal sobre Uhum. um processo e a gente está sustentando também um preconceito em relação a esse processo. E a gente considerar o indivíduo e conceitualizar ele, né, dentro do processo de subjetivação dele, que envolve muitas vezes a religião dele, é difícil mesmo. É muito mais fácil aplicar um protocolo. Porque como que aquela religião ou aqueles valores conversam com fatores de vulnerabilidade, fatores de manutenção, fatores né, dos processos que a gente vai precisar influenciar? Acho que é essa a nossa pergunta. E aí, realmente, né, como é que eu gero essa sexualidade que seja mais satisfatória, livre, positiva dentro do sistema de valores dessa pessoa? Como é que eu gero estimulação adequada sem que a pessoa se masturbe? As resoluções, elas são para garantir o direito fundamental dos sujeitos deles serem quem eles são. E isso na sua singularidade, na sua pluralidade, na sua diversidade. Né? Quando a gente tem essa ausência de ferramentas, talvez essa ausência de perspectiva, dessa radical singularidade do outro, a gente acaba tomando, né, a nós mesmos como um modelo e a gente cria, né, uma prática que acaba sendo uma prática religiosa. Porque o que é um líder religioso, se não um aconselhador dentro, né, de um ideário religioso, dentro de uma ideologia religiosa? Nenhum problema com isso, a gente está defendendo que as pessoas possam ter a sua pluralidade de escolhas, de profissão de fé, né, a pluralidade dos seus pertencimentos religiosos. Agora, se a gente faz esse movimento, né, a gente entende a psicologia como um modelo, ou entende a ciência sexual, né, ou a terapia cognitivo-sexual como um modelo que a gente vai aplicar, um protocolo que a gente vai aplicar e encaixar aquele sujeito no modelo, a gente está sendo iatrogênico porque as pessoas estão sofrendo, né, de uma maneira muito intensificada no contemporâneo de eu não posso ser eu mesmo porque os modelos estão absorvendo os sujeitos. Muito obrigada. É um prazer imenso ter você aqui, poder ouvir de alguém que, enfim, teve essa trajetória, que viveu isso, vive, né, estudando essa questão. Então, enfim, é um prazer enorme ter você no meu time TCS.